Carinhos, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Hoje nós vamos falar sobre a proposta de avaliação que eu preparei para vocês, tá? Vou explicar item a item, não sei se ela já chegou a vocês, mas se não chegou, chegará em breve. Eu vou explicar direitinho para vocês, beleza? Então hoje a brincadeira é com a proposta da avaliação. O que eu pedi, o que eu solicito para ti? Eu quero que você busque numa música. Acho que música é um tipo de texto que está muito próximo a você. Você consegue, você tem facilidade em buscar, né? Tá aí a Shakira bombando com várias músicas. E os filmes da Disney. Por que eu toco nos filmes da Disney? Porque todos os filmes da Disney, todos eles, né, infantis, né, são musicais. Então as músicas estão ali o tempo inteiro. E a Disney não dá ponto sem nó, então ela pega e tem a versão em inglês e tem a versão em espanhol. Tem outras versões também. Você consegue ali trabalhar com várias músicas. Fora se você conhece algum outro artista que cante em espanhol, que tem a língua oficial. Ai, professor, eu vou pegar... Os da Disney são diferentes porque eles pedem realmente para que pessoas que têm o idioma cantem aquelas músicas. Eles fazem a parada direitinho. Ah, eu vou pegar uma música da Anitta que ela canta em espanhol. Não era uma coisa que eu gostaria. Eu gostaria que vocês buscassem por cantores que têm como idioma oficial a língua espanhola. Tudo bem? O que você vai buscar nessa música? Você vai buscar nessa música pelo menos três, tá? Menos, não. 3 conteúdos que nós trabalhamos até hoje. Já da primeira série, segunda série ou terceira série. Ali eu até coloco para ti, tá bem, você vai receber a proposta mais descritiva ali para ti. Mas eu quero que você tire. Você retirou um verbo. Você vai dizer, é um verbo. Que tipo de verbo é esse? Ele é um verbo que está no presente do indicativo, presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do indicativo ou do subjuntivo? Pretérito plusquamperfeito? Você vai dizer, além dele ser um verbo, você vai dizer o tempo verbal dele e vai dizer para mim se esse verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Tá? Você vai ser bem específico quanto a isso. Eu tirei uma palavra. Você vai tirar uma palavra que você vai fazer o que com esta palavra? Você vai mexer com a regra de acentuação dela ou você vai falar sobre os encontros vocálicos dela? Eu vou falar sobre encontro vocálico. Então você tirou uma palavra e botou lá, encontro vocálico. Tem até aí a palavra dia. Dia. O que você vai falar sobre ela? Vou falar sobre os encontros vocálicos. Ok. Então o que você vai me dizer sobre ela? Ela é um hiato. Ótimo. Tá? Vou falar dos possessivos. Beleza, achou um possessivo? Achei um possessivo. Vamos lá. Sucaça. Possessivo. Beleza, vamos lá. Possessivo. O que ele é? Ele é um adjetivo possessivo ou ele é um pronome possessivo? Ele é um adjetivo possessivo. Ele é um adjetivo possessivo. Ele está na sua forma completa ou na sua forma apocopada? Está na sua forma apocopada. Que está até aqui, que eu juro que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Sucaça, ó. É um possessivo, é um adjetivo possessivo, está em sua forma apocopada. O pronome complemento, eu estou falando no geral, tá, gente? Está bem separado quem é da primeira série, segunda série e terceira série. Depois eu vou usar um texto e vou marcando para vocês algumas coisas. Não vou usar uma música, vou usar um outro texto, justamente para que vocês possam ter mais músicas assim, né? Se eu usar, vocês vão ficar, poxa, pensei nessa música, queria usar essa música e eu não vou poder usar porque a professora já usou essa música como exemplo e vai virar um plágio, né? Para não deixar vocês ser uma música que vocês cantaram, acho que uns 4 anos atrás cantaram o Despacito até não querer mais, e acaba que é uma música que fica muito palpável para vocês. Não esqueçam da Shakira. Shakira lançou música beça aí e tem muita coisa ali para vocês tirarem. O texto tem muita coisa, tem muita proposta para vocês tirarem dali. Tá bom? Um pronome complemento, tem muito mais detalhes sobre um pronome complemento. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mexer.
Vixe, acho que apagou. Tá apagando diferente, apagou tudo. Mas vamos lá. O pronome complemento, aqui. Comprei cebolhas. Hay que pelarlas. Esse las aqui, ele é um pronome complemento, ó. Tirei. Ele é um pronome complemento. Ele é um pronome complemento direto ou indireto? Aí ele é um complemento direto. Tem a tabela de pronomes complementos que eu dei, esse conteúdo da segunda série, que eu falei. Aí esse las faz referência a alguma coisa. Todo pronome complemento faz referência a alguma coisa. É dizer assim, professora, você viu Isadora hoje? Eu te respondo, sim, eu a vi. Esse a faz referência a quem? Faz referência a Isadora. Por isso ele é um pronome complemento. E fora que ele está colado a um verbo, né? Pelar é descascar. Tirar as cascas da cebola. Esse las, ele é um complemento direto. Refere-se a quem? Eu comprei o quê? Cebolhas. Aí que pelarlas. Esse las refere-se a quem? A cebolas. Então, referente cebola. Posição. Esse pronome está onde? Antes do verbo ou depois do verbo? Ele está depois do verbo. Qual é o nome dessa posição? É enclítica. Por que esse verbo está em... Desculpa. Por que esse pronome está enclítico? Esse pronome está enclítico porque o verbo está no infinitivo. Então, eu tenho muitas coisas para tirar de cada item que nós demos. Então, quais foram os itens que nós demos? Eu fiz questão de colocar para vocês toda a tabela. Eu ainda não vi tudo. Tem coisas realmente que eu ainda não dei. Por exemplo, para a primeira série, eu ainda vou mexer com o verbo doler. Não tem problema, tá? Já estou explicando e volto a explicar em uma outra ocasião. Vou sempre dando dica para vocês em determinadas situações. Mas é um verbo que não aparece com frequência, não é fácil você encontrar numa música. Não tem facilidade. Eu não quero que você vá em busca eu quero uma música com o verbo doler. Não quero que você vá em busca disso. Eu quero que você pegue a música e olhe para esta música e diga, nessa música aqui eu encontrei isso, encontrei aquilo, encontrei essa percepção que eu quero de vocês. Não que eu vou buscar uma música que tenha um verbo no pretérito plusquamperfeito de subjuntivo. Não é fácil. Tem tempos verbais que eles não são corriqueiros. Então não adianta eu querer ficar buscando coisas que não são simplórias assim, tá? Então pega a música. Eu gostei, quero essa. Quero trabalhar com a música da Moana. Ótimo, pega a música da Moana. O que você tem nessa música da Moana? Aqui... a terceira série, por exemplo, tem na música da Moana, a gente até fez a música da Moana, né? Tem advérbios a gente, na verdade, fez a música da Moana bem voltada para advérbios. Mas só tem advérbio naquela música? Não. Se eu tenho palavra, se eu mexi com isso aqui, isso aqui também não é... se eu mexi com encontros vocais, qualquer palavra você mexe com encontro vocálico. Se eu mexi em regra de acentuação... Qualquer palavra você pode mexer com regra de acentuação. Dizer se ela é aguda, grave, liana, esdrúxula ou sobresdrúxula. Apócope, dependendo, sim, numeral não é simples aparecer um numeral numa música. É por isso que você tem que pegar todos. Não. Você vai pegar aquilo que você achou mesmo naquela música. Eu gosto dessa música. Vou trabalhar com essa música. E ela que vai te dar o que você precisa. Eu só preciso de 3 itens. Só quero 3 itens, mas eu quero 3 itens bem feitos mesmo, bem colocadinhos, bonitinhos. Vou tentar fazer com o texto. Vou fazer, né, com o texto que eu vou apresentar para vocês. O artigo neutro para a primeira série também é fácil de ver. A regra de eufonia não é tão simples de aparecer. Às vezes aparece, vou mostrar inclusive um que aparece, mas se você encontrar, ótimo. E explique, por que essa regra de eufonia aconteceu aqui? Por que essa conjunção ou esse artigo foi utilizado? Foi utilizado por causa disso, daquilo. Foi utilizado porque a palavra não sei o que, acontece isso. Segunda série, vocês têm muitos verbos, fácil de achar. Não muito fácil, você vai achar com mais facilidade. Isso aqui é mole. Isso aqui você acha com uma certa facilidade, tá? O pronome você acha muito simples. Daqui por diante você tem verbo à beça. Vou fazer isso aqui para vocês e isso aqui ainda. Então, aqui eu também te dou bastante informação para você trabalhar num texto.
O pretérito indefinido aparece bastante. O pretérito, esses aqui, ó, eles aparecem com mais facilidade do que esses aqui. Não é simples aparecer. Não é simples, mas não é impossível. Não pense nas impossibilidades. Não é simples, mas não é impossível. Tá? A música da... Ai, como é o nome do filme? Do Encanto, né? Logo a música inicial, que é a Família Madrigal, que ela começa a cantar lá e fala da família toda, todos os dons de toda a família, ela mexe com o vocabulário família. Que fulano casou com cicrano, que a minha tia casou, que eu tenho irmãs, porque minha abuela é abuela. Ela vai falando do vocabulário família. Então eu já tô dando dicas para vocês de música, vocês vão poder encontrar isso com certa facilidade. Tá? Meses e estações não é simples achar. Já tô dando aquele, ó, pulindo o gato para vocês. Os verbos são simples. Os verbos você acha com facilidade. Tá? Ora, não acha, verbo ser, estar, fácil de você achar. Em especial o verbo ser. Sempre diz para os alunos, olha, o verbo ser é perigoso. Muito perigoso o verbo ser. Ele é pequeno, né? É um verbo que passa ali. O nosso verbo ser. Você ignora, justamente por ele ser pequeno. Você não vai em busca dele, ignora. Ele está sempre ali para te perturbar. Aqui eu falei do verbo tener, né, e o haber, falei da perífrase verbal para a primeira série. O texto eu vou mostrar isso para vocês. E demonstrativo possessivo é fácil achar, isso aqui é molinho você encontrar. Tempos compostos, aqui nesse tempo composto, segunda série, eu dei a vocês todos os tempos compostos. Tá? E depois eu fui trabalhando separadamente com eles para vocês. Fácil achar esse aqui. Esse aqui você acha com um pouco mais de facilidade. Então, tenham atenção ao que vocês vão fazer. E sejam bem específicos. Tirei isso. O que eu posso falar sobre isso aqui? O que tudo eu posso falar sobre isso aqui? Aqui, aí sim eu vou fazer uma análise melhor. Ele falou tudo sobre isso aqui. Isso aqui tá, ó, lindo. Ah, poxa vida, ele esqueceu esqueceu de dizer se esse possessivo está pouco ocupado, se ele está completo. Poxa vida. Aí ele deu uma pecada aqui, é claro que eu vou anotar isso para vocês. Ó, deu uma pecadinha aqui, mas fale tudo sobre ele. Os advérbios, você vai dizer, o advérbio você não tem muita coisa para dizer além da classificação dele. Advérbio de quê? É de modo, é de tempo, é de lugar, é de negação, de afirmação, é de dúvida. E por aí vai. Então, vou mostrar um texto para vocês. Eu tenho um texto aqui para vocês. Você vai ter que me fazer desaparecer. Isadora. Vou precisar desaparecer ali, ó. Que eu fiquei justamente na frente do negócio. Nada mais pertinente do que trazer para vocês um texto sobre o que aconteceu no final de semana, né? Eu tenho, na verdade, 2 textos para a gente ler aqui. E vou falando vou fazendo a retirar gramaticalmente de cada um deles todos os elementos que eu preciso, tá? Isso aqui é um artigo de opinião, se é um artigo de opinião, é realmente a opinião deste repórter aqui, desse jornalista. Esse daqui, deixa eu lembrar, esse aqui eu tirei aqui eu digo pra ti, tá? Das minhas referências. Tem que dizer referência. Referência é importante para saber aonde vocês, em que lugar nós estamos falando, né? Isso aqui é do jornal Olé, né? Do site Olé. Se eu não me engano, eu acho que ele é argentino. Tá, então, eu vou ler para vocês as frases de figuras que apoiaram a las redes a Vinícius são tardias e insuficientes. Isso aqui sobre o episódio, todos os 2 textos que eu vou ler sobre o episódio que aconteceu com o Vinícius Júnior nesse final de semana, durante o jogo do Real Madrid e do time de Valência, né? Esqueci o nome, não sei se é esse mesmo nome do time. Enfim, aqui durante o texto a gente vai ver. Aqui eu já tenho para te mostrar de cara, ó, artigo. Que artigo é esse? Isso aqui é um artigo determinante.
feminino, plural. Então, são todas as coisas que eu posso dizer sobre um artigo. Isso aqui é um artigo determinante, feminino, plural. O que mais eu tenho aqui? Tem verbos e tudo mais, mas não dá para fazer tudo para não ficar muito cansativo. Vamos lá. Aqui, ó, são tardias. Isso aqui é o verbo ser. Isso aqui é verbo. Que verbo é esse? Ah, é um verbo ser. Ele é regular ou irregular? Ele é irregular. Está conjugado em que pessoa? Está conjugado na terceira pessoa do plural. Tudo bem? Então, são essas as minhas possibilidades. E o que eu tenho também aqui, ó? São tardias e insuficientes. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma regra de eufonia. Lembra? Só posso usar o E. O normal é o Y. Esse é o meu normal. Esse é o comum aqui, ó. Para indicar a união de dois elementos. Esse é o meu comum, esse Y. Mas, para evitar o choque vocálico, faz a sua utilização do E quando a palavra inicial começar com I ou HI. Aqui, no caso, começa com I. O que você vai dizer? Esse E é uma variação do Y que foi utilizado porque a palavra seguinte começa com I. Essa é a proposta. Então, e insuficiente. Em la cancha misma, había que bancarlo. Cancha é... Ai, como é que fala? Campo. Campo. No campo mesmo, había que. Isso aqui é uma perífrase verbal. Mas esse lozinho aqui, ó, ele é um pronome complemento. Isso é um pronome complemento que faz o quê? Ai, tem uma luz ali me dando uma... Deixa eu ler aqui. Eu leio aqui, porque eu estou tentando ler ali e não estou conseguindo, entendeu? Isadora hoje está um pouco implicante. Então eu vou deixar ela quietinha, tá? As frases que figuras e apoio a lei divina são tardias e suficientes. Em la cancha misma hay que bancarlo. Parecia haberse, aqui, primeiro ano, falei de verbo pronominal, ó. Dado alguns passos adelante, actos simbólicos, pero concretos, mais allá de las declarações e slogan. Aqui, ó, terceiro ano, o que eu tenho aqui? Eu tenho, inclusive, 2 advérbios, porque o advérbio modifica um advérbio. Que advérbio é esse? Advérbio de intensidade. Que advérbio é esse? Advérbio de lugar. De las declarações e slogans, en el intento de que, desde o cenário, ó, aqui tudo é artigo, ó, artigo. Da mesma forma que eu falei do artigo aqui, artigo definido, feminino, plural, aqui você vai dizer artigo definido, masculino, singular. O que é isso aqui? É o cenário dele. Isso aqui é uma contração. Essa contração se dá como? Deixa eu apagar aqui. Ops. E agora tá borrando todo. Alguém mexeu aqui para borrar todo. Cadê? Dele. O que você vai dizer do dele? O dele é a união do de, preposição, com o artigo ele. Essa união aqui formou uma contração. Isso aqui é uma contração que se deu pela união de uma preposição de com o artigo ele. Del futebol mundial, se ameaçara. Olha aqui, ó, segundo ano, ameaçara. O que é isso aqui? Isso é um verbo conjugado em pretérito imperfeito do subjuntivo, aquele que aceita dupla terminação, ou ara ou asse. Lembra que eu falei que o asse, inclusive, é uma terminação mais usual para textos mais antigos, mais clássicos. Tá aí o ameaçar, ó. Isso é verbo conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, está conjugado na terceira pessoa do singular. Ameaçara sobre el racismo. O episódio padecido por Vinícius Júnior. Este domingo, ó, demonstrativo. Isso é um demonstrativo. Então, esse é uma declaração feita já no domingo mesmo. Este domingo, quando, desde a tribuna do estádio del Valencia, lo ametralharam a insultos racistas. É uma muestra de que por cada passo adelante, damos 3 passos atrás.
Lo ametralharam. Esse lo, ele é um pronome complemento. Ah, professor, ele não pode ser um artigo neutro lo? Não, o artigo neutro lo, ele é utilizado diante de um que, de um de um adjetivo e de um advérbio. Ó, esse lo que está aqui, ó, por exemplo, ele é diferente desse lo que está aqui. Esse lo vem antes de um que. Isso aqui é um artigo neutro. Esse, beleza, é um artigo neutro, utilizado diante de um que. Aqui em cima, não. Aqui em cima é um pronome complemento. Esse pronome complemento faz referência a quem? A Vinícius Júnior. Esse pronome complemento está na sua posição proclítica, antes do verbo. Preciso justificar a minha posição proclítica? Não preciso justificar posição proclítica. A posição proclítica, ela acontece porque os verbos não pediram, ou seja, o verbo não está no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo afirmativo. Esse aqui é mais para o segundo ano, na verdade é só para o segundo ano. É uma muestra de que cada passo que dá adelante damos 3 passos atrás. Su treinador, Carlos Ancelotti. Esse su é um possessivo. Possessivo na sua forma apocopada. Isso aqui é um adjetivo possessivo. Está ao lado do meu substantivo. É treinador, Carlos Ancelotti. De uma abrumada sensatez, esse una, artigo indefinido, feminino, singular. Estava indignado. Alzó la voz durante el propio partido quando le pediu ao árbitro que lo interrompiera. Mais uma vez um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, do mesmo cara desse aqui. É esse aqui também. Termina com ara se for um verbo de primeira conjugação, termina com iera ou ies se for um verbo de segunda ou terceira conjugação. Então, tem mais um verbo de pretérito imperfeito do subjuntivo conjugado na terceira pessoa do singular. Deixa eu ver mais o que aqui. Estava é um outro verbo. Esse estava aqui, verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. É aquele que conta história. Quando eu era criança, eu estava indignado, que aí ele está contando uma história. Então, isso aqui é um pretérito imperfeito do indicativo. Esse aqui, ele, né, terceira pessoa. Quem é que estava indignado? Terceira pessoa do singular. Quem é que estava indignado? Carlos Ancelotti. Durante o próprio partido, quando lhe pediu a quem? Isso aqui é um pronome complemento. Esse pronome complemento aqui, ó, ele é um pronome complemento que indica, ó, pronome complemento indireto. Esse é indireto. Segundo ano, indireto. Por quê? Porque ele faz referência a uma pessoa. Ele pediu, pediu a quem? Ele pediu alguma coisa a quem? Pediu a quem? Ele pediu ao árbitro. Pessoa. Que lo interrompiera. Esse lo também é um pronome. Está ao lado de verbo. Interrompesse o quê? Ele partido. Tá? Ele próprio partido. Então, ó, quando você vai mexer com pronome, você vai ter que dizer os referentes dele. Esse lo, pronome complemento direto. Esse le, indireto. Ambos estão proclíticos, porque estão antes do verbo. Também depois, quando eu digo que neste dia não havia que falar del futebol. Essa entrevista eu vi. Na verdade, eu vi várias entrevistas sobre o ocorrido. E depois comento algumas coisas sobre do que eu vi, né? Que ali não precisou ninguém traduzir nada para mim. O que é bom de você saber o idioma. Tentaram burlar algumas coisas ali. O Vinícius Júnior foi chamado de mono. Mono, em espanhol, é até horrível ficar dizendo isso, eu confesso que eu não gosto. Mono nesse sentido, né, claro. Mono em espanhol é macaco. E pra gente,
pessoa que não conhece o idioma, não sabe o que está acontecendo ali, fica por ficar, não sabe o que é você está ouvindo, né? Quem conhece o idioma, ainda que seja apenas um aprendiz, a gente está sempre aprendendo, no meu caso, né? Eu sei que aquilo ali, como ele foi ofendido, da forma como ele foi ofendido. Também depois de que havia falar de futebol, sino de lo que acabara de passar. Esse lo aqui é um artigo neutro. Ancelotti não podia crer que havia tenido que dizer se Vinícius Júnior continuava jogando ou se iba, frustrado por insultos discriminatórios. O que eu também tenho aqui? No advérbio de negação. Havia tenido. Verbo conjugado no pretérito plusquamperfeito de indicativo. Terceira pessoa do singular. Se. Ah, não, esse se vocês não conhecem, perdão. Esse se aqui, eu vou falar para você, tá? Esse vocês não conhecem. Tô crente que eu já falei dele. Isso é uma conjunção condicional, né? É uma condição que ele está dando ao Vinícius Júnior, né? Se o Vinícius Júnior continuava, mais uma vez, ó, a mesma coisa do estava, pretérito imperfeito do indicativo. Jugando o se iba, pretérito imperfeito do indicativo, frustrado por insultos discriminatórios. Todo se agravou, segundo ano, pretérito indefinido. Terceira pessoa do singular, verbo regular. Quando o Vinícius, alterado emocionalmente, terminou, mais uma vez, pretérito indefinido. Terceira pessoa do singular, verbo regular. Expulsado, traz artigo. Gresca en el campo y haciendo gestos desperceptivos a los hinchas. Hinchas, para quem não sabe, é torcedores, tá? Los hinchas valencianos. São os torcedores valencianos. Que, inclusive, por conta do que ocorreu esse final de semana e da proporção que, obviamente, tomou, esse cartão vermelho que ele recebeu durante o jogo, ele foi expulso durante o jogo, foi retirado e ele vai jogar as outras partidas, porque entenderam a real situação do problema. La sucesión de voces solidarias en las redes, Mbappé, Neymar, El Gordo, Ronaldo, nem sabia que ele era chamado assim, mentira, eu já tinha ouvido falar, mas meio que não me recordava disso. São Paulo é uma reação favorável, são personagens fuertes, com muitos seguidores, pero es tardia e insuficiente. Mais uma vez, esse que foi lá do título. Entre seus colegas, esse sus possessivo, em la cancha não hubo esse apoio. Se eu não posso opinar. Aqui, mais uma vez, eu tenho um advérbio de negação. Esse demonstrativo. E a los imbéciles, olha, eu não falei ainda, mas só título de curiosidade, né? Isso aqui é uma palavra heterotônica, tem tonicidade diferente. Que lhe gritaram mono a Vinícius. Pronome complemento. Esse leis faz referência a imbéciles. Não é porque não é imbecil. A tonicidade pra gente está no final, está na última sílaba. Para eles, não. Por isso ele é chamado de heterotônico. A professora não deu. Não dei, é só para título de curiosidade mesmo, tudo bem? A gente vai ver lá na frente. De vez em quando eu solto umas coisas assim a título de curiosidade, não tem jeito. Gritaram mono a Vinícius, incluso a los mais impulsionados por su ódio ao inimigo, em que convertiera a um futebolista rival, que por uma reação de real motivação supremacista. Não les importa que um rato depois Mbappé les rete en el desafio, rete, desculpa que eu já ia traduzir para vocês, eu vou traduzir esta palavra e esta palavra aqui. Em el cyberespaço. Aqui, esse les também, pronome complemento, em especial para a terceira série, tá? Aqui ele dá uma pequena justificada, né?
Eu entendo o posicionamento dele quando ele diz isso. Às vezes, muitas das vezes, quando você está ali no calor de um grupo, o grupo, quando fala coisas e você está naquele calor, você é induzido a falar. Tá, isso é possível, tudo bem? Isso é possível. Não estou justificando, realmente, poxa, olha aqui, não é para passar pano, não. Eu estou dizendo que isso é possível, sim. Mas não passo pano, não. Um rato, para quem não sabe, isso aqui é um momento, é uma palavra heterossemântica, tem sentido diferente. Quando a gente diz um rato, se eu disser aqui para Isadora, Isadora, um rato, capaz da Isadora subir na mesa, sair correndo e me deixar sozinha aqui, porque para ela, na cabeça, possivelmente na cabeça dela, eu estou dizendo que tem um bicho andando por aqui e esse bicho é um rato. E não é. Mas, mais uma vez, porque eu sou repetitiva, o bicho se chama raton. Esse é rato. Isso aqui se chama momento. Na música do Despacito, essa palavra aparece. Caso você vá trabalhar com essa música, você vai dar de cara com essa palavra. Depois, Mbappé. Los rete en el saber. Isso aqui é um desafio. Essa palavra significa desafio. O Mbappé desafiou no cyberespaço. Desafiou nas redes sociais. Dijo Ancelotti, isso aqui é um verbo no pretérito indefinido irregular. Terceira pessoa do singular. É muito fácil, é muito comum você achar os verbos na terceira pessoa do singular. É muito presente. Os textos são escritos normalmente numa certa distância. Alguns você vai achar em primeira pessoa, até porque isso diz para você que isso aqui é um artigo de opinião. Se é um artigo de opinião, isso está a opinião da pessoa que está escrevendo o artigo. Então, ele tem margem para estar presente ali. Mas, quando eu me refiro a uma outra pessoa, obviamente eu vou usar a terceira pessoa do singular, que é o que você vai ver bastante. Dijo Ancelotti que La Liga tiene um problema. La Liga é o campeonato que está acontecendo, né? Que é o campeonato de futebol que está acontecendo. Como tem a Copa do Rei. Isso eu não estou falando nenhuma besteira, tá, gente? Eu não sou uma conhecedora de futebol, não. Esse tiene aqui, ó, isso aqui, primeiro ano, isso aqui é o verbo tener. Isso aqui é o verbo tener que está conjugado na terceira pessoa do singular, tá? E ele é um verbo irregular. O verbo tener é um verbo irregular. La Liga tiene um problema, e não é Vinícius. Quer dizer, o problema é lo que hace. Olha o lo aqui de novo aparecendo. Esse lo é um artigo neutro. O que vem depois é um que. Disse, vou repetir, que o artigo neutro, ele aparece diante de um que, de, adjetivo e advérbio. Mais uma vez, é lo que hace ou lo que no hace. Con el odio a Vinícius. E a los negros. Agreguemos, olha aqui, ó. Agora eu tenho um verbo na primeira pessoa do plural. Presente do subjuntivo. Ainda não vimos, professor, o presente do subjuntivo. Tudo bem, só estou lhe chamando a atenção do que eu estou encontrando. Você pode me devolver, assim, para as pessoas me verem, apreciar a minha beleza? Ei, oi, bonita, ei, fofa, oi, me devolve. Muito gentil. Muito obrigada, tá, fofa? Fofa hoje não tá me dando atenção, gente. Tô assim, ó. Assim. Contar tudo que eu já passei hoje por causa dessa fofa, vocês nem acreditam. Mas tudo bem, vamos lá, sorrindo sempre, nesta alegria, porque fofa não tá bem hoje. Eu estou falando, como eu estava dizendo, falando de tudo que eu estou encontrando, que eu sei. Você viu que eu tirei vários elementos do texto, várias possibilidades, e marquei quem é da primeira série, quem é da segunda série, quem é da terceira série. E vou continuar. Olha, que ainda passei por um monte de coisa que eu nem fiz, né? Mas vamos lá. Agreguemos que tampouco, advérbio de negação, é um problema de la liga. Verbo ser, conjugar na terceira pessoa do singular, ele é um verbo irregular. És de todo. Olha aqui, ó. Aparece
conhece pra caramba. Es de todo el mundo futbolero, que evolucionara com muitas maior lentitud que la humanidade. A gente já até viu a utilização do muy mucho. Acho que foi a terceira série que viu a utilização do muy mucho, né? Se eu não estou enganada. Então, viu? Tirei vários elementos aí num texto sobre o que ocorreu com o Vinícius Júnior. Esse tipo de situação, vou passar para o outro texto, a gente vai ver mais uma vez. Esse aqui eu fiz questão de deixar, fazer em foto. Me preocupa, né, o fato de, será que ela não manipulou? Não manipulei, né, o texto. Então, esse aqui eu me preocupei em deixar em foto do jeito que estava lá, vou pegar a foto e vou colocar, para marcar cada detalhe ali também. Explicar algumas coisas para vocês, quando você faz um trabalho, você tem que ter, inclusive, a preocupação, se você vai tirar um texto, né, aqui, ó, eu tirei um texto do Olé, um jornal esportivo da Argentina, coloquei aqui de quem é, né, porque eu queria a foto do autor do texto, né, a foto, o nome, mas eu tirei todas os hiperlinks que tem no texto. Eu tirei todo a letra diferenciada, todos os links. O que é um hiperlink? Hiperlink é aquilo, a Isadora vai me dizer se eu estiver equivocada. Mas nada, que ela não está me dando atenção. É aquele negócio que você clica e ele te leva para um outro caminho. Já percebeu isso? Então você tem que tirar esses hiperlinks para você fazer o seu trabalho. Você faz um trabalho de escola, eu acho que você já tem de ter um direcionamento para isso, tá? Vocês estão acostumados a fazer trabalho que grampeia, escreve ali. Eu sei que porque as pessoas talvez você não tenha sido orientado a fazer isso. Mas chega um momento em que você se depara dentro de uma universidade, não importa se você está no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, porque isso dá trabalho pra caramba para fazer, isso eu posso te garantir. Isadora, que não está me dando atenção hoje, também pode garantir isso, dá muito trabalho você fazer um trabalho acadêmico, que você tem de buscar fontes, você tem que fazer bibliografia. Na bibliografia não é você pegar aqui Google e coloca lá Google, isso não é bibliografia. Tem como você vai fazer isso, e eu vou tentar explicar, não hoje, mas eu vou tentar explicar para vocês como se faz tudo isso, tá? Uma bibliografia. Tem que ter capa, tem que ter introdução, tem que ter, a depender do trabalho que você esteja fazendo, tem que ter índice, a justificativa, o objetivo deste trabalho. Qual é o objetivo deste trabalho? O objetivo deste trabalho aqui é você colocar em prática o conteúdo que você aprendeu no primeiro semestre. Mostrar realmente o que você aprendeu ao longo do primeiro semestre. Entendeu? Você vai buscar uma música. De quem é essa música? Aonde eu peguei essa música? Porque aí a referência bibliográfica ela é importante. Aonde você pegou essa música? Você não fez as coisas de ouvido, você pegou de algum lugar. Tá? Eu tenho como referência as aulas, só as aulas, ou você acabou pesquisando em outras situações para... eu esqueci, eu não anotei, eu não tenho um livro de espanhol. Né? Eu uso o livro de espanhol, a terceira série eu uso o livro de espanhol, então você pode usar esse livro de espanhol como referência? Claro que pode usar o livro de espanhol como referência. Inclusive as minhas aulas são uma referência bibliográfica. Tem que saber fazer a referência bibliográfica para isso. As regras da ABNT, né? Que é... eu esqueci. Regras, não sei, esqueci. Não vou mentir. Esqueci e não vai vir a cabeça agora. De repente eu pesquiso aqui para vocês e digo já. O que significa cada letrinha dessa, tá? Para você fazer o seu trabalho acadêmico. Acho importante aprender a fazer esse tipo de coisa. Para não chegar na universidade, você entregar um trabalho em que teu professor vai acabar tirando ponto de ti porque você não colocou as referências. E eles vão reclamar. Vão mesmo, tá? Vão dizer, poxa, como assim? Você não fez o negócio com a referência que você quer? Eu não sabia fazer. Poxa vida. Tá?
Ele vai botar lá para você como descrição de trabalho para a faculdade, regras da BNT. E você vai ter de procurar as regras da BNT. O site da BNT, inclusive, dá tudo. Você fica ali. E todas as vezes que eu faço trabalho, tem umas que eu lembro, algumas coisas eu lembro. Ai, caramba, isso aqui, mas e agora? Tem coisas que eu não lembro. Caramba, como é que faz a biografia de um vídeo? Como é a referência de um vídeo? Como é que faz a referência biográfica de um outro artigo? Como é que faz isso? Como é que eu cito aquilo? São coisas que a gente tem que parar para olhar, para não fazer besteira. E ainda assim, virou e mexeu, tem um negócio que a gente esquece. Ai, caramba, poxa vida. Virou e mexeu, tem um ponto meio, um negocinho ali que se perde no meio do caminho. Dá trabalho. Formatar um trabalho dá um trabalho, não à toa se chama trabalho. Então, eu mantive isso aqui para vocês verem que vai pegar um texto, tudo isso aqui, ó, desta cor, todos esses elementos em negrito ou de outra cor, isso aqui quer dizer que na verdade é um hiperlink, né? Na hora que você clicar, vai te jogar para um outro local, você tem que tirar de um texto e botar a bibliografia que você tirou de algum lugar. Esse aqui também é um outro jornal, Marca, se salvo engano, é um jornal da Espanha mesmo, que vai falar também sobre o episódio racista que sofreu Vinícius Júnior neste final de semana. Não é suficiente como não ser racista, há que ser antirracista. Isso é uma fala que tem se propagado bastante, né? Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Você tem que lutar pelos direitos dessas pessoas, né? Das minorias. Não precisa ser, inclusive, negro para isso. Estou eu aqui falando sobre um episódio que me incomodou. Me incomodou como cidadã. Então, eu vou falar sobre ele. E de duas falas, eu até ia abrir essa aula, mas agora que me recordei, de duas situações que me ocorreram, que a passar de anos você ouve isso como se fossem de formas diferentes. Eu tive a oportunidade de ir à Espanha, fui a Madrid, Sevilha, Toledo e Barcelona, e cheguei a comentar antes de ir, e uma aluna foi muito sistemática, porque eu tinha muito medo de chegar à Espanha e ser devolvida, né? Porque você não precisa de visto para entrar na Espanha, você precisa de passaporte e algumas comprovações que eles vão te pedir, né? Se pedirem, ainda tem isso, se pedirem, mas você tem que ter o seu voucher como é que fala? Tem um nome, não é voucher não, mas enfim, pode ser também de estadia, onde você vai ficar, quanto tempo você vai ficar, a sua entrada no hotel X, para a saída do hotel X, quanto você tem, se você pode ficar ali, né, pelo valor mesmo, você tem que ter um valor para ficar pelo tempo da sua viagem lá. Se eles cismarem com você, eles vão perguntar, você tem isso. Se você não tiver como comprovar, eles te devolvem para o Brasil no primeiro voo. Então, mas você não chega nem a atravessar, você não passa pela alfândega. Esse era o meu medo. Ai, só um instantinho. Esse era o meu medo, não passar pela alfândega. Só que uma aluna falou assim para mim, né? Assim, não precisa se preocupar não, professora. E eu, inocentemente, falei assim, meu amor, por que eu não preciso me preocupar? E ela foi taxativa, e isso dói de uma outra forma. A senhora é branca. Isso é ruim, né? Porque você constata isso. Você constata o que você está vendo aí. E isso é ruim. Isso é muito ruim. É duro você constatar isso. E fui. Beleza, fui. Entrei, mas hoje eu já olho a pergunta, já entendo a pergunta da mulher da alfândega com outros olhos. Que ela perguntou, né? Perguntou não, primeiro ela afirmou. De Brasil? Sim, de Brasil. De onde? De Rio. De Rio? Só que esse de Rio ficou no vácuo. E eu
passei inocentemente por ali, não me chamou a atenção nada, eu estava inclusive em êxtase porque eu estava colocando os pés na Espanha. Embora não tenha sido o primeiro país que eu fui hispanohablante, é a origem, foi da onde saiu. Então, eu estava realmente muito feliz por estar ali e não prestei, mas lembro dela dizer isso. Aí você se pergunta, o que ela esperava ver? Por que ela se espantou ao olhar para mim e para o meu esposo ao dizer que eu era do Rio? Talvez estejamos também nessa situação. O que ela quis dizer com isso? O que ela esperava de um carioca? O que eles pensam sobre o Brasil? O que eles acham do Brasil? Eles não sabem nem que a gente não fala espanhol. Isso não é só na Espanha, não. Isso é em outros países também. Eles não sabem que a gente fala a língua portuguesa. Na cabeça deles a gente fala espanhol. Para muitos a gente fala espanhol. O que mais eles conhecem sobre a gente? Enfim, vou seguir adiante aí sobre o que ocorre. O que eu vi também na Espanha, e que aquilo ali, para mim, foi até de interesse de aprendizagem, né? Foi, e já falei para vocês, a Espanha é pequena, e você tem dentro da Espanha uma briga entre eles por conta dos idiomas que ali são falados. Isso eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Que você tem lá a região da Catalunha, que fala o catalão, você tem a Galícia, que fala o galego, você tem Madrid, que vai falar o espanhol, o castelhano. E por que isso deu nome todo à língua espanhola? Por vários momentos eu disse aqui para vocês que a colonização espanhola foi a colonização mais violenta que teve. Eles realmente chegaram para dizimar os lugares em que eles colocaram os pés. Toda vez que falo sobre México, né, sobre maias, incas e os astecas, eu toco nisso para vocês. Foi extremamente violenta a pensar a comparação do que foi aqui no Brasil. Não que aqui tenha sido maravilhas, não é nada disso não. Mas, em comparação, os espanhóis tiveram uma colonização absurdamente violenta. E tem uma encenação num parque no México, Xcaret, no México, que ele fala sobre isso. Ele vai apresentar primeiro toda a cultura deles ali, linda, né, muito bonito, é um espetáculo lindíssimo. Ele vai explicar, né, pré-hispânica, da origem mesmo dele, dos jogos, como eles jogavam as coisas, dos rituais, e até chegar realmente à colonização. E quando chega a colonização, uma coisa que eu já sabia, mas quando eu vi, de se chocar. Pelo menos, obviamente, a mim incomodou bastante, de você ver a representação deles. Eles chegaram como se fosse assim, vou me apresentar para quem está chegando, eu sou fulano, e esse fulano já pega e já mata. Foi assim, essa é a representação. Se você tiver curiosidade, você pode buscar algum vídeo, né, sobre esse um espetáculo final no Parque do Xcaret. Tem, se eu não me engano, 3 parques no México. E eu só fui a um, porque os outros já eram mais complicados, são mais aventureiros, né? E eu não podia ir. Mas esse tem um espetáculo final grande a beça, mas que vocês tiverem curiosidade podem assistir. Os insultos racistas que Vinícius sofreu em Marsella, para quem não sabe, Mastella, desculpa, isso aqui é o estádio do Valência, né? Vergonzante, episódios que se sumam a lo já acontecido em outros estádios e com outros jogadores. A gente, inclusive, remete-se a outros jogadores. Outros jogadores também já sofreram ataques de ódio. Busquei, tem lei na Espanha, né, que é crime de ódio, isso é chamado crime de ódio, que é um ataque
a cor, né, a origem, não só a cor da pele, como a origem também, a xenofobia. Você saber disso é uma coisa. A xenofobia é muito forte posso falar de Espanha, tudo bem? Isso eu posso falar. É muito forte na Espanha. Sair para visitar, eles vão te olhar, é como se eles não precisassem, né? Não, a gente não precisa de vocês aqui, ainda que seja por turismo. A gente não precisa de vocês aqui. Eles não precisam tratar ninguém bem. E se você for para trabalhar, para viver lá, nossa, aí possivelmente o negócio fica bem mais estranho. Na região da Catalunha, eu tive dificuldade em ser entendida, visto que eu falo espanhol e eles falam catalão. Então, eles não querem que eu fale espanhol lá. Eles queriam que eu falasse o catalão ou inglês. Só que o inglês deles é um inglês muito ruim. Mesmo. Tá? Que até para quem fala inglês fica complicado. Então, meu marido falava inglês e ele não conseguia. Ele disse, eu não consigo entender o que eles falam. Fala você em espanhol com eles. Só que os caras não queriam falar espanhol comigo porque eu estava na região da Catalunha. Então, você tinha ali uma briga ideológica muito forte de ser menosprezada, sim. Eu fui menosprezada. Eles botavam a mão, me rechaçavam para tentar falar inglês com meu marido e me ignorar porque eu falava espanhol com ele. E ele dizendo, ela fala espanhol. Então, você perceber isso, mas essa é uma discriminação linguística, é diferente. Se eu vi. Então, me espanta isso. Traz incômodo, óbvio. Traz outros sentimentos. Mas, vamos dizer isso. É bem próximo do que eles fariam, sim. Teve episódio deles jogarem a banana pro que tá preso. Como é o nome do Daniel Alves? Numa determinada situação, ele pegou a banana e comeu. Tentou ignorar. Como diversas vezes o Vinícius Júnior também tentou ignorar. E chega um momento, realmente, que já passa de qualquer limite. Na verdade, o primeiro... Tem protocolo antirracista, né? Para parar um jogo. Também já assisti vídeo em que o juiz tenta aplicar o protocolo, mas fica por isso mesmo. Enfim. Abençoadamente, episódio que se suma a já acontecido em outros estádios e com outros jogadores. Obrigam a actuações sérias e contundentes, acordes com a suma gravidade de los hechos. Artigo. Deixa eu falar de uma aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui eu tenho, encontro vocálico, coisa que eu não falei, viu? Terceira série. Encontro vocálico. Eu tenho aqui um diptongo. Aqui também eu tenho um diptongo. Aqui eu tenho um verbo, em especial para a segunda série, um verbo no pretérito indefinido, terceira pessoa do singular, tá? Isso aqui, primeiro ano. Hay que ser antirracista. Esse hay que ser era uma perífrase verbal de infinitivo. Olha aqui o verbo haber na sua forma impessoal. Falei disso semana passada. E ensinou aqui, né? É um advérbio de negação e esse é o verbo ser no presente do indicativo. Mais um no aqui e foi. Este assunto transciende já o cenário do futebol, reducto a foram lacras que não se consientem em nenhum outro âmbito. Aqui, esse A1 eu também falei, tá? Em especial para a terceira série, esse A1 é o ainda, isso é um advérbio de tempo. Este demonstrativo. Transciendem. Você vai mexer com o que aqui? Vou mexer com o encontro vocálico. Diptongo. Mesma coisa. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma... Vai mexer com aqui também,
Terceira série, regra de acentuação. Isso aqui é uma aguda terminada em vogal, por isso é acentuada. Isso aqui é uma graveoliana terminada em L, por isso é acentuada. Então, tem palavra beça aqui para você mexer com regra de acentuação. Aí, ó, vai brincar pra caramba aqui. Nós somos um país racista. Claro que Espanha está manchada. Ficou manchada com esse episódio. E vi muitas reportagens tentando dizer, a gente não é um país racista, a gente não é um país racista. Mas fica bem manchado a situação, né? Como também eu vi em espanhol, vi gente tentando minimizar o que aconteceu. Repórteres realmente tentando minimizar o que aconteceu. O próprio, no texto anterior que nós lemos, o Ancelotti, ele falou logo à saída do jogo, uma repórter foi fazer uma pergunta para ele, ele perguntou, você realmente quer falar sobre futebol? Ele falou, tem coisas mais importantes para a gente falar agora. Isso eu também vi e vi em espanhol. Aún afloram lacras que não se consciente em nenhum outro âmbito e marcha lá a imagem de Espanha a nível internacional. Sim. Sim. Isso aqui é o que está acontecendo. Tomou realmente uma proporção internacional. Órgãos governamentais estão cobrando da Espanha providências. Né? Não à toa. Já foram presos 7, mas já soltaram também. Aí eu tive a infelicidade de ler, né? Porque eu vou ler os comentários e as pessoas... Tem mais o que fazer, para que você vai prender, por que isso? Tem gente morrendo na rua, tem gente... Isso aqui é um episódio... banal para muitos deles. Nós somos um país racista. Olha aqui, ó. E o que eu tenho aqui? Eu tenho também encontro vocálico. E isso aqui é um hiato, terceira série. Devemos ser um país antirracista, pero não basta com isso, né? Vamos lá. Demonstrativo. Devemos demonstrar que nós repugnam esse tipo de situação e respostas. Ó. Encontro vocálico, de tongo, tajantes para erradicar de uma vez estes brotes despreciáveis. Sanciones com a expulsão de por vida de los aficionados causantes do episódio em Mastella ou castigos ejemplificantes similares são no mínimos exigibles. É obrigada também uma revisão imediata de todos os protocolos de actuação. Foi o que eu falei para vocês antes, por isso eu estou falando do protocolo também, porque existe um protocolo antirracista. Se acontecer, o juiz tem de acionar o protocolo, ele tem que avisar nos microfones do estádio, né, da cancha, que é assim que chama o estádio de futebol, né, sobre o protocolo e se continuar, parar a partida, encerrar a partida. Teve um que aconteceu assim, a gente ainda estava no auge, ali na pandemia, quando liberaram os jogos de futebol sem público. Eu lembro que foi até o Neymar e o Mbappé, se não me engano, que saíram, né? Saíram de campo e realmente não teve mais jogo, saiu porque se produziu ali um protocolo, entrou ali o protocolo racista. Deste tipo de caso, é uma implicação direta e efetiva de todas essas instituições deportivas, assim como uma estratégia educativa a nível nacional. Espanha deve convertir-se em um modelo de país antirracista. Mais uma vez, primeiro ano, há que zanjar as acusações e o descrédito internacional. Há que, perífrase de infinitivo, verbo impessoal, verbo haber no seu modo impessoal. Falamos semana passada sobre isso. Da ideia de obrigação, necessidade, é necessário, é obrigação. Los delitos de ódio no pueden, encontro vocálico. É um verbo também, professora.
mas eu não mostrei esse verbo para vocês. Mostrei outros verbos, mas esse eu não mostrei. Mas é um verbo no presente do indicativo, que tem um encontro vocálico, tem ali um ditongo. Então, você tem como brincar. Descrédito. Descrédito é uma palavra sobre esdrúxula. Desculpa. É uma palavra esdrúxula. Uma palavra esdrúxula porque tem a sua terceira sílaba acentuada, contando, obviamente, de trás para frente. E toda esdrúxula é acentuada. Eu tenho de dizer isso para você? Tenho de dizer isso. São as especificações do conteúdo, né? Los delitos de odio no pueden tener cabida en el fútbol, ni en el deporte, ni en la sociedad. Y es una tarea de todos alcanzar este fin. Sim. Sim. Isso aí, eu marco com gosto. Sim. Não à toa fiz questão de trazer um texto como esse para que a gente pudesse ler e pensar e repensar nas atitudes e nas falas. Essa aqui, La Liga Santander, eu também fiz questão de deixar aqui, porque isso é uma expressão idiomática. O que seria uma expressão... a senhora não falou, então, estou falando agora. Não se preocupe. A senhora vai cobrar? Não vou cobrar. Isso aqui foi a título de curiosidade, tudo bem? Isso é uma expressão idiomática. Que los árboles no impidam ver el bosque. Isso quer dizer o quê? Que quando você está dentro do problema, você não enxerga o problema. Então, ele diz que as árvores não permitam que a gente não veja o bosque, né? A solução da situação. Bom, a aula obviamente ficou muito grande, eu sei, fui muito específica em muitas coisas, mas cabe a todos vocês, tudo bem? Beijos, hasta la próxima, adiós.